Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Pastor Cristo novamente para a nossa leitura diária. Pegou lá a tua Bíblia? Estamos aí no momento, começou Reis, estamos aí com Atos acontecendo, Salmos vai sendo adicionado conforme o tempo, Provérbios também, mas aí temos aí momentos agora dos Reis, que nós vamos conhecer um pouquinho mais, e também de Atos, o andar da carruagem da igreja, do início da igreja. Atos já é um livro mais conhecido do pessoal que lê a Bíblia, o pessoal na igreja, usa-se bastante mensagens a respeito dele, do livro de Atos. Mas nós temos aí detalhes que Deus pode falar ao seu coração na leitura. Pode ser que algumas coisas tenham passado desapercebidas. Então, convido você, pega a sua Bíblia, a minha está aqui, pega a sua Bíblia e vamos caminhar nessa jornada maravilhosa pela Palavra de Deus. Bora junto comigo. Muito bem, vamos lá. Pegou sua Bíblia? Nós estamos aí no dia 158. 158 já na nossa jornada. De 300 já passamos da metade, mas temos aí mais uma caminhada para chegar bem na metade dos 365 dias. Vamos lá, 1 Reis 2, 1 a 3, 2. Vamos lá, temos aí um bom trecho aí. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto tenha coragem e seja homem, guarde os preceitos do Senhor seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: Se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Você também sabe que me fez Joabe, filho de Zeruia, e que fez com os dois comandantes do exército de Israel, com Abner, filho de Ner, e com Amasa, filho de Jeter. Esse os matou e em tempo de paz vingou o sangue derramado em tempo de guerra, manchando com ele o cinto que trazia no lombo e as sandálias nos pés. Portanto, faça segundo a sabedoria que você tem e não permita que ele morra em paz com idade avançada. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, o gileadita, e que eles estejam entre os que sentam à sua mesa para comer, porque estiveram ao meu lado quando eu fugia por causa do seu irmão Absalão. Eis que você também terá de lidar com Simei, filho de Gerá, filho de Benjamim, de Baurim, que me lançou uma terrível maldição no dia em que eu ia a Manaim. Porém ele veio ao meu encontro junto ao Jordão e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Mas agora não o tenha por inocente, pois você é um homem sábio e bem saberá o que deve fazer com ele para que ele seja sepultado com os cabelos brancos manchados de sangue. Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou muito. Então Adonias, filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão. Ela perguntou: É de paz a sua vinda? E ele respondeu: Sim, é de paz. E acrescentou: Tenho uma coisa para lhe dizer. Ela disse: Fale. Então Adonias disse: A senhora bem sabe que o reino era meu e que todo Israel esperava que eu reinasse. Mas o reino se transferiu
e veio a ser do meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido lhe faço e peço que não me seja recusado. E ela lhe disse, fale. Então Adonias disse, peço que a senhora fale com o rei Salomão, que não recusará um pedido seu, para que ele me dê por mulher Abisag, a sunamita. Ao que Batseba respondeu, está bem, eu falarei por você ao rei. Então Batseba foi até o rei Salomão para falar-lhe em favor de Adonias. O rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois se assentou no trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então Batseba disse, só um pequeno pedido lhe faço e peço que não me seja recusado. E o rei disse, pode pedir, minha mãe, porque não recusarei um pedido seu. Batseba disse, peço que Abisag, a sunamita, seja dada por mulher a Adonias, seu irmão. Então o rei Salomão disse à sua mãe, por que a senhora pede Abisag, a sunamita, para Adonias? Peça também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Sim, para ele, e também para o sacerdote Abiatar, e para Joabe, filho de Zeruia. E o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo, que Deus me castigue se Adonias não falou esta palavra contra a sua própria vida. E agora, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito Adonias, morrerá no dia de hoje. E o rei Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, para atacar Adonias. Ele o atacou e foi assim que Adonias morreu. E ao sacerdote Abiatar, o rei disse, vá para Anatote, para os seus campos, porque você é homem digno de morte. Hoje, porém, não o matarei, porque você levou a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque se afligiu com todas as aflições de meu pai. Salomão expulsou Abiatar para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor tinha dito a respeito da casa de Eli em Siló. Quando essa notícia chegou a Joabe, porque Joabe tinha se desviado para seguir Adonias, embora não tivesse se desviado para seguir Absalão, ele fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. E alguém foi dizer ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor e estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo, vá atacá-lo. Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe, assim diz o rei, saia daí. Ele respondeu, não saio, vou morrer aqui. Então Benaia voltou com a resposta ao rei, dizendo, assim falou Joabe, e foi isto que ele me respondeu. E Salomão ordenou, faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o, para que você tire de mim e da casa do meu pai a culpa do sangue de Joabe, que Joabe derramou sem razão. Assim o Senhor fará recair a culpa do sangue de Joabe sobre a cabeça dele, porque atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Ele matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim o sangue desses recairá sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça de sua descendência para sempre. Mas a Davi, a sua descendência, a sua casa e ao seu trono, o Senhor dará paz para todo sempre. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no deserto. O rei pôs Benaia, filho de Joiada, como comandante do exército em lugar de Joabe, e como sacerdote colocou Zadok em lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei. Ele disse, construa uma casa para você em Jerusalém e fique morando aí. Não saia daí nem para um lugar, nem para outro. Fique sabendo que, no dia em que você sair e passar o ribeiro de Cedron, certamente será morto. Então o seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Simei ficou morando em Jerusalém por muito tempo, mas ao final de 3 anos, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis,
filho de Macá, rei de Gade. E foram contar isso a Simei, dizendo: eis que os seus escravos estão na cidade de Gate. Então Simei se levantou, preparou o seu jumento e foi até Gate, para junto de Aquis, em busca de seus escravos. Simei foi e trouxe de Gate os seus escravos. Salomão foi avisado de que Simei tinha ido a Jerusalém, a Gate, e que havia voltado. Então o rei mandou chamar Simei e lhe disse: eu não fiz você jurar pelo Senhor e não avisei, dizendo: no dia em que você sair para um lado ou para o outro, saiba que você certamente será morto? E você me disse: está bem, concordo? Por que então você não guardou o juramento do Senhor, nem a ordem que lhe dei? E o rei disse mais a Simei: você sabe muito bem e o seu coração reconhece todo o mal que fez a Davi, meu pai. Por isso o Senhor fez recair sobre a sua cabeça o mal que você fez. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será mantido diante do Senhor para sempre. O rei deu a ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele saiu, atacou Simei e o matou. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Salomão aliou-se com o faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha do faraó. Ele a trouxe à cidade de Davi até que acabasse a construção do seu palácio, da casa do Senhor e da muralha em volta de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios nos lugares altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado templo ao nome do Senhor. Está começando a se estabelecer o reinado de Salomão. Atos 5, 1, 42. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, levando o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando, os moços viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-a ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentavam sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, partido dos seus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas das prisões e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando
Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo as portas, encontraram ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste momento, alguém chegou ali e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Para que a gente obedeça a Deus, precisamos ler a palavra. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas desse fato. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouviram isso e se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se do sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, o qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Nesse caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou essa obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruir e correm o risco de estar lutando contra Deus. Olha só. E hoje, a fé nossa está baseada nessa mensagem. E até hoje se ouve essa mensagem. Por isso que esse homem falou: se é de homens, vai morrer. Então isso daqui, não existiria se fosse uma obra de homens. Agora, ela é de Deus. É por isso que ela persiste há 2000 anos e ela vai persistir até a consumação dos séculos. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessaram de ensinar e de pregar que Jesus é Cristo. Então, se você é perseguido pelo nome de Cristo, saiba, esse é o posicionamento de uma pessoa madura. Realmente saírem alegres, porque eles estão sofrendo por causa do anúncio de Cristo. Dito isso, vamos para Salmo 125, 1:5. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas continuam firmes para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos,
para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Fazem o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esse cântico, olha, cantei muito na juventude. Salmo 125. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Não há ninguém como o Senhor. Legal, que bom que nós terminamos aqui. Eu sou o pastor Christopher, estamos aí nessa jornada com a Bíblia 365 dias. Fico feliz que você está aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho, confirme, dá um like, compartilha e comente. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário até se você lembra desta música de Salmo 125. Se isso faz parte da sua infância, se faz parte do seu período. Se não me engano, é do cantor cristão essa música. Eu sou o pastor Christopher. Dito tudo isso, espero você no dia de amanhã.